Qual que é a grande diferença da paz? Dizem que a paz é a ausência de guerra. Mentira. Dizem que a paz depende do que acontece do lado de fora. Mentira. Paz é aquela disposição interna, independente do que acontece externamente. Paz é como você reage por dentro daquilo que te pressiona por fora. Houve um concurso de pintura, um certo tempo aí. E o rei queria que os seus súditos, que fossem artistas, pudessem descrever o que era a perfeita paz. Vários pintores se dispuseram a trabalhar. Muitos, mas muitos deles se dispuseram a trabalhar. E muitos pintaram lagos com águas tranquilas, muitos pintaram o céu azul, muitos pintaram flores e o campo verde. Mas um em especial pintou isso aqui. Uma tela praticamente tomada por raios, trovões, densas trevas, turbulência, tempestade. Muitos, à primeira vista, olharam para essa imagem e começaram a pensar: não, isso não é paz, isso não tem nada a ver com paz. Mas o rei se aproximou. E quando o rei se aproxima, tá lá, ele vê no cantinho da tela essa imagem. Um leão ou uma leoa acolhendo seu filhote, e independente de toda aquela tempestade, eles estavam em perfeita paz. Eles estavam guardados, amparados e livres daquele momento tenebroso, daquela tempestade terrível e tremenda. Eu só quero mesmo a paz. Só a paz. Eu tenho certeza absoluta de que muitas pessoas hoje, enfrentando toda essa turbulência de pandemia, de distanciamento social, de isolamento, de possibilidade da enfermidade, todos querem só um momento de paz. Não é pelo fato de estar em casa que as pessoas têm paz. Não é pelo fato das pessoas estarem em grupos pequenos que elas estão em paz. Não é pelo fato das pessoas estarem quietas no canto, sozinhas, solitárias, que elas têm paz. A paz não depende daquilo que está do lado de fora de mim. A paz depende daquilo que está dentro de mim. Por isso eu quero que você e eu possamos analisar com calma, com paciência, a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, está escrito assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode ler comigo? Vamos lá? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu Deus e meu Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração neste momento, que nós possamos ser capazes, Senhor, de reagir a essa tremenda verdade revelada, a essas revelações poderosas da Tua palavra neste momento, e que a Tua palavra nos tire do lugar tenebroso, das tempestades internas ou externas, e traga para nós a paz que só o Senhor pode dar, em nome do Senhor Jesus. Amém? O que é engraçado é que o capítulo termina com um texto dizendo: estas coisas vos tenho dito. Só que, para eu entender que coisas é essa que ele tem dito, eu tenho que voltar ao capítulo 15. E quando eu volto no capítulo 15, eu começo a entender quais são as coisas que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Vamos lá, vamos entender isso. O que foi dito no capítulo 15? Vai lá. Primeiro,
ele repete em vários versículos o verbo permanecer. E ele dá a entender que a ênfase em permanecer traz para nós a necessidade de nós estarmos firmes naquilo que o Senhor ensinou. Então, se tem uma coisa que foi dito e que a gente precisa entender, e isso vai trazer paz, é a necessidade de permanecer para nós vivermos. Mas para nós vivermos como? Primeiro, para dar fruto. Segundo, para existir com um propósito. Terceiro, para que as nossas orações sejam respondidas. Quarto, para desfrutar do amor de Deus. E quinto, para ter a alegria renovada. Tenho-vos dito estas coisas. Quais coisas? Primeiro, permaneçam em Jesus. Permaneçam firmes, independente das coisas que estejam rolando lá fora. Independente das coisas que estejam sendo destruídas e assoladas fora de você. Permaneça firme em Jesus. O que foi dito? Segundo lugar, vamos lá. Foi dito, e Jesus faz com que isso seja amplificado, ampliado na cabeça deles, no coração deles, que a identidade do amor é que vai trazer consequências boas. Quer dizer, quando eu me identifico com o amor de Deus, é que as bênçãos acontecem na minha vida. Isso foi dito no capítulo 15, para que eles lembrassem que o amor é uma ordem, que amar uns aos outros vai trazer paz, porque há bênção na obediência do Senhor. Nós não podemos ser pessoas que desprezam umas às outras. Nós não podemos ser pessoas que não acolhem as outras. Amar é uma ordem e não uma opção. E ele vai dizer que nessa ordem, o primeiro a dar exemplo foi Jesus, que deu a vida pelos seus amigos. E ele diz, se vocês são meus amigos, se vocês são meus servos, então vocês vão aprender de mim e vocês também vão dar a vida pelos seus amigos. Terceiro, ele vai falar sobre a bênção e a verdade e a revelação da amizade com Deus. E ele vai dizer que a amizade com Deus nasce da obediência. Ninguém pode dizer que é amigo de Deus se é desobediente. Esquece. Segundo, que a amizade com Deus se fortalece na intimidade. Não tem como nós sermos amigos de Deus de longe. Acenarmos para Deus de longe, sabe? Sermos aquelas pessoas que mandam apenas algumas mensagens para o Senhor. A amizade com Deus cresce e se fortalece na intimidade. Ele vai afirmar também, e isso foi dito no capítulo 15, que a amizade com Deus é fruto da graça. E ele vai dizer, fui eu quem escolhi vocês. Fui eu que me dei ao trabalho de buscar vocês. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Mas eu fui atrás de vocês. Eu vim ao encontro de vocês. E ele vai dizer também que a amizade se autentica no fruto. Se você é amigo de Deus, você tem que dar frutos que glorifiquem ao Senhor. Frutos que permaneçam, segundo o capítulo 15, e que glorifiquem ao Senhor. Quando a gente pensa nisso, a gente não pode pensar só nos frutos como coisas que a gente possa fazer, mas coisas que sejam a motivação para que nós façamos as coisas boas. E a gente pensa, a amizade de Deus se autentica nos frutos. Quarto, o que foi dito no capítulo 15? Ele disse que o ódio do mundo e as suas causas estão aí patentes aos olhos de todos. Primeiro, é o amor que vai nos proteger. Se nós amamos uns aos outros, nós vamos nos proteger do ódio do mundo. Segundo, se o mundo nos odeia, é porque primeiro odiou a Jesus. Terceiro, o mundo só nos odeia porque nos inveja. É engraçado quando Jesus diz isso, não é? Porque tem muito crente hoje, muito servo de Deus, muita gente convertida que ainda tem inveja do mundo, que ainda não entendeu que se o mundo nos inveja, se o mundo nos odeia,
é porque o mundo nos inveja. Quem disse isso foi Jesus. O mundo vai nos odiar porque não é porque a nossa religião é boa ou ruim, não é porque nós sejamos pessoas ruins, não, é porque eles ainda não conhecem aquele que mudou a nossa história. Aquele que mudou Jesus, aquele que mudou a nossa vida, e o nome dele é o Senhor Jesus. Ele vai dizer que o ódio do mundo é fruto de Jesus ter confrontado o mundo com o pecado. Para e começa a pensar numa coisa. Por que você é convertido? Porque, em primeiro lugar, Jesus confrontou a sua vida com o seu pecado. Seu pecado foi confrontado. Você foi confrontado com a luz. As trevas foram reveladas na sua vida e na minha vida. E quando elas foram reveladas, Jesus se aproximou e trouxe luz aos nossos olhos. Porém, o mundo ainda nos odeia e odeia Jesus, porque o tempo todo Jesus está confrontando o pecado. No final das contas, Jesus Cristo vai dizer que o ódio do mundo é uma coisa sem causa, sem motivo. Aí a gente chega no capítulo 16 e a gente vai entender o porquê que essas coisas foram ditas. Nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 16, ele vai dizer assim: eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês não se escandalizem. E durante um tempo, eu tive dúvidas sobre o verbo escandalizar. Muita gente pensa que escandalizar é torcer a cara para alguma coisa que é ruim, é ficar meio que nojentinho por causa de alguma coisa que acontece, é ficar assustado e espantado. Não! Escandalizar é fazer o frágil tropeçar e voltar na sua fragilidade. Isso é escandalizar. Então, Jesus Cristo estava dizendo, eu estou dizendo isso para que vocês não voltem aos tropeços, não tropecem e voltem à sua fragilidade. Não tropecem nas ciladas das tristezas da vida. É por isso que eu estou dizendo isso. Capítulo 16 ainda. Jesus Cristo disse essas coisas também para que nós possamos aprender a desfrutar do Consolador. E ele diz assim, quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O tempo todo, Jesus Cristo vai dizer, não se entristeçam, eu vou ao Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. O Espírito, se eu não for, ele não pode vir. E quando ele vier, ele vai fortalecer vocês. Por que foi dito? Para que a gente possa entender que a gente tem a necessidade vital de ter uma relação com Deus através do Espírito Santo. O que foi dito? Capítulo 16 de João 3. Ele foi dito tudo que foi dito tem como objetivo a gente entender que a fé precisa superar o nosso sofrimento. Jesus pergunta para eles assim, e agora vocês creem? Estão crendo agora? É como se, no meio dos amigos, ele pudesse virar e falar assim, e aí, vocês entenderam? Entenderam por que eu disse da perseguição do mundo? Entenderam por que eu disse do Consolador que precisa vir? Entenderam por que eu disse que eu preciso subir? Entenderam por que eu disse que por algum momento vocês estarão entristecidos, mas isso não vai durar para sempre? Entenderam? E quando ele diz isso, nós chegamos no capítulo 16, versículo 33. Volta lá, no versículo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Verdades
poderosas reveladas neste texto, que só serão entendidas se a gente entender o que foi dito e o que foi dito. Quais são as poderosas verdades reveladas neste texto? Primeiro, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Primeira verdade revelada, e ela é poderosa. Deus tem um propósito de que você viva em paz. Deus tem um propósito de que as suas lutas sejam vencidas. O propósito de Deus é que você não dependa das circunstâncias para ser feliz. E o grande desafio da verdade revelada é o seguinte: vocês só terão paz se vocês estiverem em mim. Entendam isso. Enquanto estamos em Jesus, como novas criaturas, nós vamos entender e desfrutar que as coisas velhas já passaram. Contudo, se nós cedermos às pressões da carne, do diabo e do mundo, nós vamos ficar atribulados e não teremos paz. O meu objetivo, diz o Senhor, é que vocês tenham paz em mim. O que entender dessa verdade revelada? É que Jesus conhece qual é a extensão, a amplitude, a profundidade, a altura do sofrimento da nossa existência. Ele não só conhece, como ele entende e passou por ela e vivenciou esse sofrimento terrível no nosso lugar lá na cruz do Calvário. Jesus não é alguém que te entende de longe, te entende filosoficamente. A cruz que era para mim e que me trouxe prejuízo eterno, ele levou sobre si. Por isso que ele fala: eu quero que vocês tenham paz. Segunda verdade revelada, ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições. É interessante que ele não só entende, como ele compreende. Você sabe qual é a diferença entre entender e compreender? Entender é um exercício mental. Compreender é um exercício afetivo. É de coração. É lá na alma. Ele compreende a nossa dor. E ele fala: a existência de vocês vai ser marcada por aflição. Por aflição. Mas dentro dessa verdade revelada, ele também revela o grande desafio. A nossa reação no meio dessa turbulência vai marcar quem somos e qual é a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Ele diz: tenham bom ânimo. Reajam com a parte boa da experiência e da existência de vocês. Ter bom ânimo é colocar em prática aquilo que a nossa alma aprendeu com a esperança em Jesus. Ter bom ânimo é colocar em prática aquilo que o nosso coração aprendeu com as nossas experiências com o Espírito Santo. Ter bom ânimo é colocar em prática aquilo que a nossa mente lembra do que Jesus Cristo fez várias vezes quando nós passamos pelas aflições deste mundo. Isso é ter bom ânimo. Ter bom ânimo é reagir com todos os frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E quando ele fala, tem um bom ânimo, ele tem uma outra verdade revelada, e ela é poderosa. Qual é a razão para que tudo isso tenha sentido na vida de vocês? A razão é assim: eu, Jesus, é como se aquele que está falando do ponto de vista da autoridade. Eu tenho autoridade para te dizer: tenha bom ânimo. Eu tenho autoridade para te dizer: permaneça firme. Eu tenho autoridade para te dizer: não entristeça o seu coração. Tanto é que no capítulo 16, ele vai mostrar: nossa, como o coração de vocês se entristeceu.
Mas ele, nesse momento, lá no finalzinho do versículo 33, vai dizer: eu estou dizendo tudo isso porque eu tenho autoridade para dizer. Eu venci o mundo, eu venci o diabo, eu venci a morte, eu venci o inferno, e a vitória que eu tenho, eu passo para vocês. Eu entrego a vocês. Quando nós passamos pelas aflições do mundo, da nossa vida, a gente não pode se permitir sucumbir, afundar, mergulhar, chafurdar. A gente tem que entender que a gente tem uma âncora firme que se chama a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa identidade com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Eu venci o mundo, o vencedor habita em você. O vencedor mora no seu coração. O vencedor foi aquele que comprou o teu passe para o céu. O vencedor foi aquele que derramou sangue precioso para você hoje dizer: eu sou filho da graça e fruto do amor. Eu escolhi uma foto para pensar com vocês nesse final dessa mensagem. O que é a perfeita paz? Essa foto foi tirada na Síria em 2017. E ela me chocou quando eu vi. E quando eu li, isso faz parte da matéria da revista Veja, de 2017, acho que em outubro de 2017. E na legenda estava escrito assim: guerra na Síria, 3.369 pessoas morreram em outubro de 2017. Contudo, uma criança é capaz de brincar de gangorra, de balanço, no meio dos escombros. Eu não sei se você está conseguindo ver, mas ela tem um sorriso nos lábios. Eu não sei se ela tinha a noção, provavelmente ela não tem a noção de todo o perigo, de toda a destruição, de toda a aflição, de todo o problema do Senhor. Mas você vai dizer assim: mas é uma criança. E é justamente isso que Jesus Cristo quer que nós sejamos. Se nós não tornarmos como criança, nós não podemos ver o reino dos céus. Nós só podemos entender que a paz virá e será uma realidade da nossa vida quando a gente tiver o coração de criança. Não ignorar os escombros, mas brincar e desfrutar da presença poderosa de Deus, que nos garante que os escombros da nossa guerra não serão para sempre. Não vai ser para sempre. Vai haver um momento de mudança, um momento de transformação, um momento de paz, um momento de alegria, mas nós não dependemos que isso mude. Essa criança não dependeu de que aqueles escombros foram retirados para ela brincar. Você entende isso? É a perfeita figura da perfeita paz. Ela não depende daquela parede ser pintada, ela não depende daquele balanço ser de última geração, ela não depende das pessoas estarem ali ao redor isentas de contar os seus mortos. Não! Ela só está desfrutando aquele momento, que sabe que alguém cuida dela, alguém cuida do presente dela, alguém cuida do futuro dela. Ela vai ver que o Senhor é bom. Vede os lírios do campo, diz o Senhor. Eles não tecem, não costuram, mas ninguém nunca se vestiu com tanta pompa e beleza como os lírios do campo. Ele nos convida a olhar para os pássaros do céu. Ninguém os alimenta, ninguém vem dar comidinha para eles. Não naquele tempo, hoje, você vê, né, as pessoas jogando comidinha para os pássaros. Mas a sua grande maioria não depende das pessoas, depende única e exclusivamente do Senhor que os alimenta. Você não depende das circunstâncias que estão ao seu redor. Ei, eu não sei quantas vezes você foi desafiado a desistir da vida por causa das tristezas que te tive. Jesus já tinha te alertado que no mundo você vai ter aflição. Mas Jesus também te desafiou a ter bom ânimo, a exercitar a sua esperança, a lembrar da sua experiência com Deus e a se fortalecer na poderosa paz do Senhor Jesus Cristo na sua vida.
Paulo ainda vai dizer, sabe, gente, a gente tem que aprender com as tribulações, porque elas geram experiência, elas geram paciência, se tem perseverança, elas geram esperança. E a esperança não é derramada em vão, porque junto com a esperança a gente percebe o grande e poderoso amor derramado de Deus nos nossos corações. Essas coisas eu escrevi para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom. Isso. O que é curioso é que esse é um dos textos misteriosos que o Espírito Santo sempre te dá um gostinho de você completar ele. Não é não? Quantos aqui já foram desafiados e animados a completar esse texto? Eu não sei quantas vezes você já ouviu isso. E o texto é assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venço o mundo. Aí alguém fala assim: vós também vencereis. Não está no texto. Não está no texto. Procura aí, você vai ver, não está no texto. Mas é consequência do texto. Se você tem Jesus, mesmo nas batalhas da vida, você também terá a paz. Maior é aquele que está em você do que aquele que está. E Jesus, para encerrar, diz assim: olha, a minha paz eu vou dar para vocês. Não como o mundo dá, eu vou dar para vocês a minha paz. Que a paz do Senhor Jesus invada o seu coração e te faça entender que você não depende das coisas se resolverem ao redor, fora de você. Que você entenda que é dentro que Jesus Cristo vai começar a resolver a sua história. Quando Jesus Cristo reinar com paz lá dentro, aí você vai entender que todas as outras coisas terão sentido na presença e no poder do Espírito Santo de Jesus. Seja envolvido por essa paz em nome do Senhor Jesus. Amém?